Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 1, do versículo de 1 a 11. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que tornará a ser, o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles ainda que virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Meus irmãos, essa é uma palavra de profunda reflexão. Primeira coisa, quando ele fala que mestre em Jerusalém, quer dizer, a palavra correlete do hebraico, pode significar também assembleia. E no grego, a tradução de mestre seria eclesiastes. Essa palavra é que dá origem ao livro. Bom, meus irmãos, aqui é uma série de indagações, uma série de perguntas em que o escritor observa. Mas, meus irmãos, sobretudo, o que essa palavra nos traz? Essa palavra nos traz a nossa pequenez, a nossa insignificância. E a gente tem que voltar lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus criou, deu forma e encheu. Então, meus irmãos, aqui está claro o reconhecimento da soberania de Deus. Está claro que o que esses versículos dizem, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, querendo ou não. O nosso livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio, entre aspas, porque você não escolhe de onde nascer, quando vai morrer, como vai morrer e de quem nascer. Então, é um livre-arbítrio, entre aspas, né? Nossa liberdade está em sermos prisioneiros de Cristo, como muito bem diz Paulo. E, meus irmãos, você vê aqui que ele fala do vento, vai, sopra onde quer, o mar nunca se enche com os rios que vão sempre para lá. E pode o ser humano arbitrar sobre essas coisas? Não, o ser humano não pode arbitrar sobre essas coisas. Nós, seres humanos, temos que prestar reverência a Deus. O temor a Deus significa adoração, significa deixar tudo na vontade do Pai. Saber que o Pai tem o domínio absoluto da história e das nossas próprias vidas. A gente tem que sempre lembrar isso, sempre lembrar das primeiras palavras do capítulo de Gênesis, capítulo 1, a soberania de Deus, tão bem falada em Gênesis e depois tão bem falada sobre a soberania de Jesus Cristo na carta aos Hebreus. E aqui, meus irmãos, você vê que foge completamente ao tempo. Todo mundo fala o Kairos de Deus, o Cronos e o Kairos. Não é possível o ser humano entender o Kairos. Se faz o que se faz aí é tentar fazer uma definição para justificar. O Kairos não é possível definir e não é possível nem imaginar o que é. Porque Deus é o dono da eternidade, de eternidade a eternidade.
Deus está fora da linha do tempo. Esse vamos, entre aspas aqui, o Kairos, ele transcende a nossa inteligência, porque Deus é transcendente. E isso é justamente proposital, para que nós nos atentemos para a nossa dependência de Deus. Então, meus irmãos, isso aqui traz um grande conforto a todos nós, estarmos dependentes de Deus. Esses versículos iniciais aqui do livro de Eclesiastes, estamos na dependência de Deus, estamos na certeza de que Deus comanda tudo, tem tudo nas mãos, a nossa vida, a história, tudo nas mãos, e que nós somos incapazes de mudar alguma coisa que Deus determina. O que Deus determina não pode ser mudado, mas uma coisa nós podemos mudar: o nosso, vamos, entre aspas aqui, a nossa sorte, porque a aceitação da graça salvadora de Jesus Cristo nos torna co-herdeiros do trono. Isso nós podemos mudar, ser pessoal, aceitação pessoal, e a partir dali sermos batizados no Espírito Santo, e aí nós vislumbramos uma eternidade. Mas estejam certos, a dependência de Deus está mostrada aqui, assim como a nossa pequenez. O ser humano tem que prestar reverência a Deus. Glória a Deus, meus irmãos.